Oi, pessoal! Aqui é a Karina Piloto e eu voltei aqui só para acrescentar uma informação, que no nosso episódio 4 do Com Elas é Fácil Falar, eu trouxe uma sugestão, de um podcast com a entrevista da Valesca Zanello, que hoje é uma das pesquisadoras de gênero mais famosas do Brasil e tal. Só que, o que aconteceu? O episódio foi gravado dia 9 de março. E uma semana depois, a Valesca ela se envolveu numa polêmica nas redes sociais por criticar o fato da deputada Erika Hilton, que é uma mulher trans, ser presidente da Comissão das Mulheres na Câmara dos Deputados. Bom, então eu vim aqui para ressaltar, para vocês, explicar que tanto eu quanto a MH e os meninos do sofá, todos nós somos contra qualquer tipo de posicionamento transfóbico e a gente não concorda com essa visão da Valesca ou de qualquer outra pessoa que possa discriminar a comunidade trans, beleza? Pra gente, mulheres trans são mulheres e ponto. Acaba aí a conversa. Então, é isso. Valeu, pessoal! Oi, pessoal! Aqui é a Karina Piloto, @Karina Piloto no Instagram. Eu sou MH, @MHGaliani, e esse aqui é o Com Elas é Fácil Falar. Esse podcast é um spin-off do Sofá é Fácil Falar, que tá no Insta também, você pode seguir por @do Sofá é Fácil Falar. Isso aí! E hoje, então, vamos começar o nosso novo programa e sem rodinhas, porque hoje é só eu e a MH, sem convidados, sem os meninos do sofá. Então, estamos aqui com expectativas, porém, Mas tinha que ser com esse tema, né, Karina? Tinha que ser nós duas, tem que ser... Eu acho que, no fim das contas, encaixou. Eu acho que é um tema importante, principalmente para vocês mulheres que estão ouvindo, mas para os homens também. Bom, é um tema diferente, né? Um tema que, assim, eu não gosto muito de falar sobre isso porque me faz mal. Eu costumo fugir da pauta, mas a MH trouxe essa questão. Então, hoje a gente vai falar sobre violências contra as mulheres. E é um assunto, assim, que por mais que seja desconfortável, a gente precisa falar sobre isso para ver se gera algum tipo de ação, desperta alguma mudança, MH? Manda aí a bala. É porque é isso, né, Ká? Tipo, é péssimo falar, é péssimo que em 2026 a gente ainda tendo que ter esse assunto, né? Hoje, inclusive, no dia que a gente tá gravando, eu vou datar o episódio, hoje é dia 9 de março, ontem foi dia 8 de março, que é o Dia da Mulher. Meu, desde que esse dia foi criado, que faz mais de 100 anos, a gente tá ainda aqui pautando, né, igualdade entre os gêneros, igualdade entre o direito de existir, né? E num ano que começou bizarríssimo aqui no Brasil, né? Que são vários casos de feminicídio, de violência doméstica, de violência de gênero, de estupro, enfim, casos pesadíssimos no jornal toda semana. Tá muito difícil desde o fim do ano passado, né? Mas assim, não é sem nada, né? Por isso que a gente precisa falar a respeito, por isso que tem manifestação, por isso que tem espaço sobre isso. Em Americana teve manifestação esse fim de semana, em Santa Bárbara teve uma feirinha cultural de mulheres produtoras. Eu acho que a gente tem que começar por aí. Mas mesmo sendo desconfortável, né, Ká? Às vezes é ou um ato político, uma manifestação mesmo, ou uma feira de produtoras se apoiando. Mas a gente tem que falar sobre o assunto, né? É verdade. E mais do que falar, né, MH? É parar pra pensar no que a gente tá fazendo no nosso dia a dia pra tentar melhorar um pouquinho a situação. Porque é isso, se cada um fizesse um pouquinho da sua parte, né? E a questão não é nem militar, assim, mas é pensar nessa possibilidade de construir um futuro mais legal, né? Porque a gente sabe que é um assunto muito antigo, assim. E a gente também não tá aqui pra culpar ninguém, sabe? Porque tem muitos homens que falam, devem estar ouvindo agora e falar, lá vão elas começar a meter a culpa na gente. Não é isso, sabe? É mais cativar esse comportamento de reflexão, sabe? De parar pra pensar no assunto e, quem sabe, agir. É porque a gente tem que falar do que não tá na nossa realidade também, né? Pô, na minha família não tem casos de violência doméstica, na minha família imediata. Pode ser que no meu vizinho tenha, sabe? No cara que mora no andar de cima,
na moça do bloco do lado, né? Não sei quem tá na rua ali pelo que tá passando. Eu tô disposta a ajudar, né? Ou pelo menos saber, vou, na hora de votar mesmo, ano eleitoral, né? Acho que isso a gente vai ficar falando várias vezes esse ano. Eu vou dar atenção, vou dar meu voto de confiança para pensar o país, para quem se posiciona a favor de como, né? É a favor dos meus direitos ou não. E eu sei que é desconfortável, Cá, porque, assim, a gente organizando a pauta hoje, né? Eu caçando notícia, e eu que fiquei te enchendo o saco, não, vamos falar, vamos falar. E eu sei que você estava desconfortável, já até vou fazer aqui em público meu pedido de desculpas de te forçar a falar sobre isso. Bem, tá tudo porque eu tava lendo as notícias e uma delas era tipo uma lista de casos de feminicídio no estado de São Paulo em 2026. E eu não tanquei. Eu trabalho com isso, sou advogada, sou política. Eu vejo isso sempre, tô sempre debatendo isso. Eu não tanquei ler todos os casos. Só de 2026. É pesado, né? Mas é uma ferida que a gente tem que mexer. Se a gente tá no privilégio de não vivenciar, nem que seja de levinho, né? E a questão é também, que eu tava falando, quanto é desconfortável falar sobre isso, porque a gente tem essa mania do deixa pra lá, sabe? Se acontece alguma coisa com a gente, se, por exemplo, nós sofremos algum tipo de violência ou de preconceito por ser mulher, a gente chega, não, deixa pra lá, sabe? Não vale a pena. Não vale a pena. A gente, muitas vezes, eu me coloco nesse papel de fugir do conflito, porque eu não gosto de confrontar, porque eu tenho medo. Às vezes, se você impor a sua opinião em certos, né, lugares, ou em certos momentos, ou com certas pessoas, é capaz de ser perigoso pra você mesmo, sabe? Então, tem hora que você foge do assunto. E é isso, sabe? Essa questão do deixa pra lá, a gente acaba deixando e as coisas continuam acontecendo, sabe? Não é porque a gente não fala que uma coisa não existe, né? Na verdade, a gente não falar que ela continua, né? E tem que falar com responsabilidade, né, Karina? Acho que isso foi uma das coisas que a gente estava conversando quando a gente estava tentando acertar esse assunto hoje de um jeito que fosse confortável para nós duas, né? A grande mídia, né? Os grandes canais, os grandes veículos de notícia, eles estão lá fazendo listas, né? Fazendo espetacularização, né? De cada caso que acontece. O caso Eloá é o grande, né? Quem matou Eloá é aquele documentário, né? Você já assistiu? Não. Cara, eu acho que toda pessoa que quer discutir violência doméstica, quer discutir o poder da mídia no Brasil, tinha que assistir esse documentário. Fica a dica, assim. Que é sobre o fato de, né, Eloá tava... Aquele caso é muito emblemático, né? O namorado entrou no apartamento, começou a ameaçar ela. A polícia chegou e já tava demovendo o cara. E, de repente, chega helicóptero. Aí, o cara do Cidade Alerta liga pro cara. Consegue o celular do cara, liga pro cara. Começa a botar pilha no cara. E aí, a polícia em desespero, assim. Porque, tipo, a gente tá aqui com o negociador, com o profissional. E o Datena tá vindo aqui negociar com o cara o negócio que tá negociado. E aí, qual que é o interesse da mídia? É resolver o problema ou arrastar para ganhar audiência? Ainda mais nesses programas que você torce, assim, e sai sangue, né? E aí, no caso de Eloá, a pergunta do documentário é isso: quem matou Eloá? Foi o cara que puxou o gatilho, o namorado dela? Ou foi a mídia que alimentou, né? Nossa, sensacional. É um documentário muito bom, cara. Eu acho que tem no YouTube, fica a dica. Viu? E MH, quantos anos a Eloá tinha quando isso aconteceu? Putz, eu acho que tava jovem adulta, 18, 19. Porque eu lembro que quando tava acontecendo, fazendo transmissão e tal, quando o caso tava acontecendo, eu tava exercendo o meu direito de patricinha adolescente em Porto Seguro, curtindo com as amigas e tal. E daí eu lembro que a gente ligou a TV pra, sei lá. E tava rodando. E tava rodando isso. E aí, né, você põe um paralelo, assim, de, tipo, enquanto uma mulher tava ali sofrendo tudo isso. Em público, veiculado, né? E agora a gente conversando, quantas outras mulheres não devem estar passando por uma situação difícil. Total, né? Total. E também pode acontecer com a gente, né? Vou falar pra você, um tempo atrás, surgiu um contatinho na minha vida, e aí eu fui atrás de saber a ficha do boy. Sempre importante puxar a capivara, hein, galera? Com certeza, e aí fiquei sabendo, poxa,
putz, gente boa conversando, tal, parecia ser uma pessoa normal. E não, eu fui conversar com um conhecido dele, ele falou, Karina, foge. O cara já fez isso, e tinha uma lista de problemas, né? E assim, eu falei, nossa, que livramento conversar com essa pessoa e ele me dá esse alerta. E hoje em dia a gente tem até a piadinha, né? Joga no Jus Brasil. Mas não é nem piadinha. Joga no Jus Brasil, procura no Google, assim, o nome da pessoa /proclamas, pra ver se o fulano não é casado, porque às vezes essas coisas acontecem. Tem isso ainda. Tem até um aplicativo também que você coloca os dados da... Não tô lembrando o nome agora, mas procurem, girls. A gente coloca na descrição. Do episódio. Pode ser, né? Boa. E é isso, assim, mas, poxa, que ponto chegamos, né? Porque eu tava assistindo um filme da década de 60 agora, e pro mocinho conquistar a mocinha... Que filme? Depois dos Incompreendidos, Antoine Colette, do Truffaut. Eu tô nessa vibe, gente. Tô nessa vibe French e tal, Nouvelle Vague, essa coisinha. Chique. E aí eu tô assistindo Avengers. Porra, mas... Gente, desculpa, vocês vão me cancelar lá. Falei que a gente tinha se cancelado uma hora, mas eu não gosto de Vingadores. Eu também não, amiga. Eu falei só zoando, só. Eu não tô nem tendo tempo de assistir filme. Pois é, e quando a gente tem tempo, a gente dorme, né? Mas enfim. Não, voltando, né? E aí o mocinho, pra conquistar a mocinha, ele vai no cinema toda semana e vai ser, não sei o que, e senta do lado dela, e aí ele descobre onde ela mora. Sabe assim? Tinha todo um processo. E hoje não, hoje você... tá ali, deu match, já tá encontrando, já tá... E é muito rápido, e a informação sobre a pessoa também... se perde, né? E também tem a questão da tecnologia a nosso favor, assim, pra gente se informar, né, sobre o feminicídio e tal, sobre as pessoas que a gente tá conhecendo. Sim. Então, eu acho que também a gente fala hoje sobre os casos aumentaram, tem mais notícias sobre isso, mas é porque talvez, não é que aumentou, mas é que acontecia, mas ficava tudo muito por baixo do tapete, tratava com naturalidade. Isso, e hoje não, talvez as pessoas estão tomando um pouco mais de coragem, as mulheres estão tomando, porque tem mais recursos, a gente tem Maria da Penha, que né? Fale um pouco sobre os impactos da Maria da Penha. Não, a Lei Maria da Penha é maravilhosa, né? Inclusive, eu tava lendo hoje também sobre o ECA Digital, que é um negócio importantíssimo, que surgiu ano passado e se comunica com isso. Mas, especificamente, cara, eu acho que uma coisa que tem feito muita diferença é a presença de mulheres na grande mídia. Porque, de novo, lendo essas notícias hoje e tal, eu percebi que o que antes talvez, né, só os casos mais espetaculares, mais bizarros acontecessem de sair no jornal, ou os que eles conseguiam explorar para ganhar audiência, eu acho que tem sido muito mais frequente, né, a notícia, ainda não é o ideal, mas, por exemplo, em alguns dos portais que eu estava vendo hoje, tinha no final, assim, falando sobre o que é violência doméstica, o que é violência de gênero, sobre os canais possíveis de denúncia, o que fazer se você souber de alguém passando por uma situação de violência. E um deles tinha um carrosselzinho, assim. Eu achei isso importante, e eu acho que isso é porque tem mais mulheres nesses veículos. Porque, inclusive, nessa história aí toda... que, de novo, né, esse é um episódio já datado, hoje é dia 9 de março, né, semana passada, semana retrasada, teve a história lá do estupro coletivo em Copacabana, né, teve jornalista reportando isso, né, nos seus lives aí da grande mídia, né, nos programas da tarde daqueles canais de notícia, e já chegando no corte, isso aqui é crime, isso não é aceitável, não sei o quê. No domingo, parece que ontem no Fantástico teve uma reportagem enorme sobre esse caso, né? Não são coisas mais que podem passar batido, né? E a gente, no desconforto de não falar, tem dado espaço pra galera que não devia falar e se proliferar nesse ódio contra a mulher, porque isso é ódio de gênero, né? Não é medo, né? Não dá pra falar que é fobia, simplesmente. É ódio mesmo, né?
É uma questão estrutural, né? Se a Total. gente para pra pensar, histórica. Eu tenho estudado um pouco sobre masculinidade tóxica e tal. E é aquilo que eu falo. A gente não tá aqui pra culpar os homens, sabe? Mas entender que a gente foi criada numa sociedade onde, sim, a mulher ela é inferiorizada o tempo todo. E aí, antes da gente vir pra cá, falando do tema, eu fiquei pensando, né? Nas pequenas violências que eu já sofri, né? E é assim, cara, é muito difícil você ser mulher e nunca ter passado por uma situação em que você sentiu medo ou você foi inferiorizada ou etc. por ser mulher. Sabe? Isso acontece, cara, toda semana, todo dia. Sabe? Cara, eu gosto não, né? Mas às vezes eu brinco que o único privilégio de ser sapatão e de não performar o padrão de feminilidade é que é muito difícil ser assediada. Às vezes acontece ainda assim, mas é muito difícil. Esses dias eu tava abastecendo meu carro, eu chego no posto de gasolina, eu baixo o vidro, aperto a mão do frentista, sai do carro, troca ideia, calibro o pneu. Esses dias eu fui num posto, aqui perto de casa, com a minha namorada. Na verdade, o posto é perto da casa dela. E aí ela falou assim, eu nem venho aqui porque eu não me sinto bem com esses frentistas. Você chegou, já foi apertando a mão e tal. Eu falei assim, então, é o único privilégio que eu acho que eu tenho. Eu já parei de abastecer num posto, porque eu chegava lá, o frentista vinha com papinho. Aí, mano, eu não sei o que acontecia, mas eu dava um puta azar de toda vez que eu parava pra abastecer. Ou ele via e vinha. Tem uma vez que ele debruçou, assim, na janela, sabe? E aí eu fiquei tipo, velho, não vou mais abastecer aqui. Mas olha que mundo invertido, né, cara? Que hora que assim... eu, como mulher lésbica, o meu privilégio é que eu sou tão rejeitada, tudo bem, não tem interesse, mas enfim, né, pela masculinidade, que eu não sou assediada. É minha sorte de não ser assediada. Pois é. Gente, né, minha sorte de não ser assediada. Eu tô com medo todo o resto do tempo, mas ali eu não tô sendo assediada. Tipo, é muito bizarro, né? E eu acho que é por isso que a gente tem que estar ocupando outros espaços também, né? Porque não pode depender só da forma que você se coloca no mundo, né? E parar de abastecer o seu carro, parar de viver, parar de falar dos assuntos, parar de se impor, né? De frequentar certos lugares, ter que mudar o tom de voz, a postura, a roupa, né? Total. É isso, assim, não vai passar um batom vermelho porque lá onde você vai... né? Mas é isso, cara. Eu acho importante que a gente tá falando disso. Tem que falar de várias maneiras, né? Tudo bem, tem que reportar e contar quando acontecem as bizarrices, mas eu acho que a gente tem que falar desses crimes também de maneira propositiva, né? O Pacto Federal agora pelo combate ao feminicídio, ele vem também com essa terceira perspectiva, né? Um é diminuir o tempo que demora para o processo em caso de violência doméstica. O outro é sobre o suporte às vítimas, mas o terceiro eixo do pacto é construir uma cultura de paz e de igualdade de gênero. Isso passa por mecanismos de educação da masculinidade, entendeu? Eu acho isso muito da hora. E é por isso que é importante as mulheres nos canais de mídia, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que isso me impressionou muito hoje nessa pesquisa, sabe? Muito, de ver as mulheres se posicionando e fazendo os vídeos, as jornalistas e tal. E a forma que os jornais estavam noticiando esses casos. Porque, inclusive, tem mais de um caso tenso de violência de gênero acontecendo ao mesmo tempo. Esse caso lá de Copacabana, o caso de uma PM que teve morte suspeita pelo coronel, o namorado que é coronel. Tem mais... enfim, esse mês tá puxado ser mulher. E eu acho, assim, um conselho aqui que pros meninos e pras meninas, né? É chegar e conversar com uma mulher que você conheça. Perguntar, viu? Já aconteceu alguma coisa com você? Sabe? Porque eu dei esse exemplo do posto, né, de combustível, que é uma coisa... banal. Nossa, acontece comigo, com todo mundo, sei lá, em vários lugares. Mas, às vezes, você tá do lado de uma pessoa que passou por uma situação dessa, sabe? Você pode ajudar ela a resolver um trauma, ou tentar... Ou se perceber no espaço, né? Isso. Então, eu acho que essa empatia, sabe? De tentar entender o próximo e a experiência da pessoa com o que aconteceu,
como superou, se superou. Mas uma empatia ativa também, né, cara? Não adianta só ouvir a história, né? Porque tem muito disso, né? Muito boy aí, a gente gosta de rotular como esquerdomachos. Nós sabemos quem vocês são também, não adianta disfarçar. Não vem com esse papinho de tipo, ai, não, porque eu te respeito. Mas a não monogamia só funciona pra mim, né? Mas meu amiguinho que agride a namorada continua indo pro rolê comigo. Se alguém fizer uma piadinha escrota, eu vou dar risada. Mas meu amigo tá traindo o namorado e eu não vou falar nada. Tem essa questão da broderagem, né? Dos homens, um proteger o outro nessa questão, assim, pra mostrar essa fidelidade, né? Cara, ninguém ama um homem como um homem. Exatamente, porque era uma questão que eu tava estudando da masculinidade tóxica. Muitos homens têm muito medo de serem comparados a mulheres. Porque pra eles isso é um sinal de inferioridade. Então, o que eles fazem? Então, sempre reforçando esse comportamento do macho, do forte. E aí que entra o problema, sabe? Porque é isso, nem todo homem gosta de mulher. Eles gostam de estar com a mulher, de ter a relação com a mulher. Mas não gosta da mulher. Entendeu? Sim. Ninguém... o homem cis hétero não gosta... Não ama mulheres, né? Ama outros homens. Se relaciona com mulheres, né? E aí tem um monte de questionamento pra você desdobrar disso, né? E aí entra essa fita dos red pills, da galera que se sente muito mais confortável de falar essas bobeiras na internet, que tem que ser criminalizado. E por isso que eu tava lendo sobre o ECA digital, inclusive, né? Que é um puta de um avanço que surgiu ano passado, muito por causa da esteira da história lá do Felca, né? Do vídeo dele sobre a pedofilia, sobre toda a situação que estava acontecendo nos joguinhos, da família não tá conseguindo ter apoio mesmo, né? De conseguir ter visibilidade das conversas das crianças, as crianças sendo assediadas nos espaços virtuais e tal. E aí surgiu o ECA digital. Mas ele vem também para combater esse discurso red pill, né? Ou deveria ser. Eu acho que é uma coisa que tem sido muito forte para mim. Hoje um dos autores lá do crime de Copacabana foi preso com uma camiseta com um slogan red pill. Nossa. Que é tipo no regret, sabe? Never regret, uma coisa assim. Que é um slogan de um coach britânico que é autodeclarado misógino. Ele se declara misógino. Ele diz que odeia as mulheres mesmo. Já foi preso por incitação a um monte de violência, um monte de crime, sabe? E a gente nem sabe que esse cara existe. E esse cara vende curso e ganha dinheiro. E você tem um monte de vereador, de deputado fazendo violência política de gênero. Essa galera ganhando dinheiro, sendo violento, sendo misógino, sendo agressivo, né? Porque começa no discurso, né? Começa no joguinho da internet falando bobagem. E vai terminar num feminicídio, tá ligado? Passa por um político numa CPI falando que aguentar 6 horas uma ministra falar sem matar ela é muita coisa. E termina nos moleque red pill na internet falando que mulher só serve pra ser, enfim, violentada ou pra ser usada, pra servir, até acabar no maluco que não aceitou o término e matou a mulher e os 2 filhos. Porque 2 anos depois do término, ela resolveu se relacionar com outra pessoa. E ainda se matou. E aí a galera voltou nos comentários nas redes sociais e começou a culpar ela. Porque a culpa era dela de que 2 anos depois do divórcio, ela quis se relacionar com outra pessoa. Porque ela acabou com a vida do cara. E aí ele foi lá e matou os 2 filhos e a mulher. E si mesmo. Bonito. É um absurdo, né? A gente pensar que isso é um caso real. Não é uma ficção, sabe? Não é mentira. É real, assim, e tá acontecendo. Enquanto a gente tá conversando aqui, com certeza isso tá acontecendo. E a gente lidando com a carga emocional de falar isso. Porque já tô falando aqui, meu olho tá enchendo de lágrima, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É uma carga emocional falar disso e os caras tão nem aí. Galera deve estar pensando, nossa, Karina tá quieta. Tô quieta porque eu tô, tipo, sabe, segurando aqui. E é difícil, né? Isso, amiga. Mas é que o brabo é isso, né, bicho? A gente sofre pra falar e é um assunto tão importante que a gente fale, que a gente
não deixe por menos, e porque essa galera não tem paura, não tem papas na língua, eles vão falar entre si, estão falando entre si. A gente tem que falar sempre em casa, principalmente nos espaços que a gente convive com outros homens, e colocar essa tarefa para os nossos amigos e ouvintes homens, né? Falem disso nos espaços de vocês. A galera que tem esse tipo de pensamento tem que sentir vergonha de ter, tem que se achar chacota. Que eu acho que essa é a fita, né? A gente falava tanto isso do bolsonarismo, né? Que tirou um monte de babaca do armário. Essa galera tem que voltar pro armário, ficar lá enfiada e nunca mais sair. Não é pra abrir nenhuma frestinha. Trancada, Os caras têm que entender que as coisas que eles pensam não servem pra ir pro mundo. Entendeu? E nem pra ser executada. Tem que humilhar mesmo, desculpa. Tem hora que eu acho que o bullying tem que ser pedagógico. Nesse caso. E uma coisa, né, a questão que a gente tava falando, que é difícil falar sobre isso, né? Dá um negócio no estômago, tal, você começa a ficar com a boca seca, enfim. E é uma coisa que eu tava pensando dessa questão de fugir de conflito, que teve uma vez que eu entrevistei um cara super legal. Nossa, eu não vou dar nomes e tal. E ele não, ele é super gente boa e tal. E aí ele falou, a gente falou, nossa, mas você é uma pessoa articulada que tá sempre tendo que fazer esse meio de campo com pessoas diferentes e tal. Mas como você desenvolveu isso, né? Essa habilidade de conseguir, né? Aí ele falou, é que eu evito tanto o conflito, eu sou uma pessoa que eu não gosto, sabe? É o último ponto. Que aí eu aprendi a me dar bem com todo mundo, só que não é bom. Às vezes o conflito é importante, ele edifica, né? Ele edifica. E aí eu parei e pensei, puta, eu faço isso. Eu fujo, eu aciono, deixa pra lá, ou não tô vendo, ou não sei o que, sabe? Vai deixando, vai passando. E as coisas vão acontecendo. E aí agora não, agora eu parei pra refletir sobre esse comportamento, então agora eu tô treteira. É isso. Karina 3.0, 3.5. Tem uma advogada aqui pra me proteger, tem um jurídico, então... O jurídico tá no speed dial. Agora, porque é isso, a questão é saber se posicionar, como se posicionar, em que momento se posicionar, né? Por que Mas fazer pensar que um isso? homem não teria esse filtro, às vezes. Total. Às vezes a gente tem que pensar assim, pô, mas se eu fosse um homem medíocre, mediano, eu me podaria? Né? Isso volta, inclusive, no nosso primeiro episódio, né? Do cara que tem metade das qualificações, ele vai lá e manda o currículo e a mulher tá lá 30 vezes mais qualificada, não consegue o cargo. Nossa, eu ia falar exatamente isso. Volte 2 casas. 3. 3? Esse já é o 4º episódio. Então volte 3 quadras. Até o primeiro. Isso. E aí você vai entender o que a gente tá falando. A referência. Já dá uma completada aí na conversa. Mas é isso. Eu queria sugerir, aproveitar, antes da gente entrar no Manda Beijo, na verdade. Lembrei de uma coisa. Money. Falando nisso, eu vou mandar um beijo, então. Na verdade, falar sobre apoiar os projetos, né, Ká? Isso. Pra apoia o nosso, com elas é fácil falar, você, homem, você, mulher, que tá ouvindo esse podcast, tá falando, pô, até que elas falam umas coisas que presta, vem, ajuda a gente no Pix, qualquer valor tá valendo, do sofá é fácil falar, tudo junto, sem acento, @gmail.com. Essa é a nossa chave Pix. Faça sua contribuição, bora fazer esse circo continuar pegando fogo, que é isso que a gente tá aqui pra fazer. Isso, pra gente gravar com vozinha bonitinha, com a qualidade de som que você merece ouvir no seu fone de ouvido enquanto tá fazendo a sua faxina, ou voltando do trabalho, da escola, da faculdade, enfim. Tá no carro, tá em casa, tá no banho. E onde que a gente tá gravando? Aqui diretamente do Pináculo Estúdio, @Pináculo Estúdio, com toda a qualidade de áudio, ar-condicionado, caixa de som, o coxa, e eu já falei, o cupom é Coxa, me dá um abraço, você não vai ganhar desconto, mas vai ganhar um abraço. Pode vir. Fala, né? Que ouviu no Com Elas é Fácil Falar, que vai ser sucesso essa gravação. Exatamente. Mais do que já seria. E aí você vai vir aqui no Parque Gramado, diretamente da rua... Aqui, ó, João Beloto 540 no Parque Gramado, e vai seguir no Instagram @Pináculo Estúdio. Então vem de Pix, vem de Insta, e se você também quiser anunciar no Com Elas é Fácil Falar,
é só dar um salve na gente, tanto eu quanto a Ká, quanto no arroba do Sofá é Fácil Falar, que a gente combina um bem bolado aí, pra você fortalecer a produção de conteúdo de duas minas feministas que estão aí na luta. Viu? Deixa eu aproveitar, a gente falando em Parque Gramado. Meu, vindo pra cá, ó, vou mudar totalmente o assunto, sabe? Só um parênteses. Meu, a iluminação da Avenida Tá da péssimo. Amizade tá horrível, hein? Péssimo. Teve uma hora que eu tive que dar farol alto pra conseguir enxergar, porque, tipo, hoje, gente, choveu. Então, tá difícil de ver, tem uns buracos que estão, né? Tipo, poça d'água e tal. E aí, foi isso. Eu falei, ó, galera, vou ter que dar esse toque. Alô, prefeitura. Vocês já adoram a gente ouvir aqui, então. Com certeza. Estão ouvindo, a gente Tão sabe, ouvindo, né? quer saber da nossa vida, enfim. Dá uma ajudada aqui, Até pessoal. porque iluminação pública também é interesse e é direito das mulheres. Porque é totalmente fundamental para a segurança e para a nossa mobilidade. Porque as mulheres que também trabalham à noite também precisam se locomover nas calçadas à noite. Exatamente. Nem todo mundo tem carro, prefeitura. Bora trocar as lâmpadas. É isso, ruas apagadas... representam perigo para mulheres. E representam a masculinidade no poder, porque pro homem, a rua apagada, meu, você tá andando ali, foda-se, né? Meu maior medo é perder o celular. O nosso maior medo é outro, né? Né? Então, O maior medo do homem é perder o celular, né? Você sabe que eu tava lendo uma notícia bem por cima hoje no Instagram, do baterista do Matanza... Agora eles não estão mais com o oficial, né? É meio que um tributo. Enfim, tô por fora, gente. Me perdoem. Ele foi num show agora, fim de semana e tal. Saindo do show, ele comprou uma breja do ambulante. Só que tava aberta a breja. Só que assim, ele tomou a breja e foi. Sabe? No calor da emoção, cara. Você comprou a breja, né? E aí, Tava acho batizada. que tava batizada. E aí, ele desmaiou, ficou apagadão. Roubaram o cartão de crédito, o celular, tudo. E aí, foi os comentários a gente tinha, né? Se fosse uma mulher. Rapaz. Ou seja, não bebam latinhas abertas, garrafas abertas, etc. Total. E aí, tipo... Principalmente se você for mulher. E que absurdo, cara! Assim, da notícia que Tipo, mais me... olha isso, tem que tomar cuidado com uma coisa dessas, velho. Sim. Ai, que ódio. Porque aí, o que eu fiz? Entrei nos comentários, né? Porque eu adoro ler comentário de notícia. Por isso que eu nem vi a notícia direito. Já fui nos comentários e, meu... Aí era isso. As minas contando. Porque eu fui numa balada, aconteceu isso. Eu fui não sei aonde, aconteceu isso. E eu tenho essa noia do copo, sabe? Vou na balada, não tomo bebida de... Nem se for amigo do meu amigo, assim. Não. Evito, lógico. Aquela história de botar a galera que vende camisinha de copo. Nunca vi. Que é tipo um gorrinho. Tem uns de plástico, tem uns de tecido, enfim, descartável. Que você coloca em cima do copo com o furinho pra entrar o canudinho. Pra nenhum maluco vir tacar coisa dentro da sua bebida. Nossa. Legal, né? A indústria, ela cria solução pra tudo, né? Menos pro fim da violência de gênero. É uma coisa incrível. O capitalismo consegue ganhar dinheiro até na própria doença. Exatamente, é isso. Em vez de curar o mal, não. Vamos criar outras soluções. Uma oportunidade de negócio a partir disso, né? Sobre ser o capitalismo, né? E aí, cara, isso me lembra também, e não tava na nossa pauta, viu? Mas eu vou jogar aqui. Tudo a bem. importância de, nesses casos de violência também, a gente ter essas redes construídas e em muitas delas de fortalecer as pequenas produtoras, as mulheres que estão na batalha, vendendo artesanato, vendendo bolo de pote, escrevendo seus livros, trabalhando, indicando as amigas, indo na feirinha comprar marmita. Fortalecer a mina, porque você não sabe, de repente, por que ela tá recomeçando a vida, ou se ela tá precisando complementar esse dinheiro. Às vezes você tá tentando fazer um extra pra juntar um pé de meia, ter um pouco de independência financeira, se não tá passando por uma situação de violência financeira, que tá lá na Lei Maria da Penha, né, uma dos 5 tipos de violência, é a violência patrimonial e financeira. Vamos fortalecer as mulheres e vamos ficar atentas às mulheres que estão ao nosso redor. Isso é uma tarefa, eu acho, constante, assim. Eu achei muito importante você entrar nesse ponto da independência financeira, porque é isso, garotas, tenham a sua independência financeira. Tentem guardar o máximo que vocês conseguirem, sabe? Nem que seja 50 conto no mês, ou, sabe? Faz o seu cofrinho ali
Não larga emprego pra ficar com macho, Por entendeu? favor, não, isso jamais, né? Né? Não seja ONG de macho, igual Não a seja Deia ONG de fala, do Não macho. Inviabilize. Não abra conta conjunta e coloque seu salário inteiro lá, entendeu? Aqui é a dica da amiga advogada, sabe? Quer ter uma conta conjunta, tenha pros gastos conjuntos, mas mantenha a sua e faça sempre um pé de meia. Isso. Não deixa seu marido sumir com seus documentos. Não deixa que eu guardo pra você não perder, não. Porque muito dos casos de violência doméstica e violência contra a mulher acontece por conta disso. A mulher, ela é, infelizmente, dependente do homem financeiramente. E é isso, ela não se desvincula por conta disso. E afetivamente também, né? Se isola da galera, né? Ah, total. Não, mas eu tô falando dessa questão financeira, porque eu também tava ouvindo um podcast que abriu minha cabeça, assim, falando... por que entre as milhões de questões, uma das é que as mulheres ganham menos porque por muito tempo a mulher não recebia salário, porque não trabalhava e tal. Quando ela ganhava salário, era porque eram as prostitutas. Então, por muito tempo foi associado isso, sabe? A mulher como... O único trabalho que ela ganha, assim, era com o sexo, entendeu? Com o corpo. Ah, então não podia ser bem-sucedida. Então, isso meio que veio estrutural ainda. Hoje a gente sabe que as mulheres ganham em muitos lugares 70% menos. a menos, porque, em média. Porque é isso, sabe? Sempre foi inferiorizada e... Gente, eu nunca pensei nessa perspectiva. Pois é, mas pensa, porque Faz todo sentido. muitas mulheres se colocam na Sim. prostituição por não ter opção, sabe? Inclusive eu vi uma... Nossa, a gente tá totalmente viajando já, né? Mas eu vi uma reportagem, cara. Um menino que tá produzindo... Acho que ele tava buscando financiamento. Ele tá querendo construir um documentário sobre as mulheres que se prostituem no Parque da Luz, em São Paulo. Porque a maioria ali são idosas. Então, sabe, o que acontece com a prostituta idosa? É uma loucura, assim, cara. E ele vai entrevistando essas mulheres. E muitas são arrimo de família há 30, 40 anos. Sabe? Por meio desse negócio, da exploração do próprio corpo. E aí estão chegando aos 60 anos, não conseguem aposentar. Aos 60, 70 anos, não conseguem se aposentar. Não conseguem se vender mais. Né? E aí, como que fica? Né? E aí, é por isso também é importante a gente ter essa construção de redes de mulheres, né? Porque uma das entrevistadas fala de algumas ONGs que trabalham ali na região com essas mulheres que eram do mercado do sexo, para dar perspectivas para além disso, profissionalizá-las, a questão mesmo da aposentadoria. Eu acho que isso é uma coisa que devia ser encarada também, né? Tipo, o fato do trabalho sexual não ser regularizado impede essas mulheres de aposentarem. Gente, olha que loucura. Nossa. Como que você vai recolher INSS sobre prostituição? Então, Mano, olha que chapação, não tem né? como. Mas acho que é por isso que é importante a gente ter essa construção de laços, se fortalecer a amiga que tá fazendo corre, né? Mas também tá atenta, porque a primeira coisa, um dos primeiros sintomas, né, da violência doméstica é o isolamento social, né? A mulher que se esconde, que de repente não sai mais com os amigos, não dá sinal de vida, e de repente você vai descobrir que é porque ela não sai mais, desmarca em cima da hora porque ficou com roxo na cara. Pois é. Então, assim, preocupem-se com as suas amigas, fortaleçam as suas amigas e fortaleçam espaços de organização de mulheres. Esse fim de semana teve, né, ontem, a manifestação, no dia 8 de março. Tinham as PLPs, né, que são as Promotoras Legais e Populares, que é um movimento muito legal, que está inclusive com as inscrições abertas para a terceira turma aqui em Americana. Mas é um movimento muito legal que começou em São Paulo com a Melinha Teles, que é uma sobrevivente das torturas da ditadura militar, uma assistente social, uma mulher muito porreta, e passou por episódios tensíssimos, assim, de violência durante a ditadura. Mas é um movimento muito bacana de empoderamento de mulheres, principalmente voltado para a periferia, para formar esses grupos, para falar sobre direitos, falar sobre combate à violência, falar sobre aposentadoria, falar sobre combate às diversas formas de violência de gênero, sobre relacionamentos abusivos, sobre violências institucionais das mais diversas. As PLPs fazem um trabalho muito importante, começou recentemente, né? Tá na terceira turma agora aqui em Americana. Tinha um grupo de mães atípicas falando sobre o assunto também.
Tinha as mulheres que são vinculadas a partidos e movimentos políticos nesse sentido, mais radicais, menos radicais, enfim. Tinha vereadora de Santa Bárbara, vereadora de Americana, veio uma deputada de São Paulo. Eu acho importante a gente fortalecer esses espaços também, porque é isso, né? Para as mulheres saberem que esses espaços também são nossos. Os espaços da política, o espaço da rua, né? E o espaço de encontrar mulheres, ouvir mulheres, não se sentir isolada, né? Porque é tão difícil falar e pesa tanto emocionalmente que às vezes a gente tem que estar junto de outras mulheres para conseguir lidar com isso. Com certeza. Né? Porque os homens vão se juntar. A gente vai se isolar. Não caiam nessa... Ai, vamos competir e tal. Não, amigas. Vamos se juntar, vamos se unir. Sabe? Viu uma amiga sozinha? Pô, conversa com ela, chama ela. Tá vendo uma moça andando na rua sozinha? Pô. Tem um cara correndo atrás, chega... Oi, Bárbara! A mulher nem chama Bárbara. Oi, Bárbara, você tá bem? Quanto tempo? Desbaratina, tira ela de perto, entendeu? Tem várias histórias legais, assim, na internet que eu acho que valem a pena ser reproduzidas, né? Mas agora... Assim. Vamos ter que começar mandar a caminhar beijo pro final. O Bubu já mandou sinal faz um tempo já. Posso mandar? Que claro, o meu tem cara, a ver. Eu falei mais que o homem da cobra Não, hoje. eu vou mandar uma. Então, que eu queria ter mandado antes, que eu tava falando sobre isso. É um podcast que eu descobri aqui, que chama Pode Dar Trela, da Thalita Laurindo. E os últimos episódios são uma entrevista com uma professora que chama Valesca Zanello. Algumas pessoas já devem conhecer, que ela fala sobre aquele conceito da prateleira do amor. Sobre como a mulher se coloca numa prateleira, nas várias camadas dessa prateleira, para ela ser escolhida, né? Então, é muito interessante. Não é autoajuda. O seu beijo vai romântica. pro podcast? Qual que é o nome do podcast? Pode Dar Trela. Pode Dar Trela. Ouçam o episódio 1 e episódio 2, que chama O Amor é a Escolha dos Homens. Mas vocês vão... Homens também ouçam, viu? Porque é muito interessante, assim, os pontos que elas abordam. E a pesquisa da Valesca Zanello, assim, sensacional. Sobre mulheres e comportamentos, enfim. Essa é a minha dica. Muito meu beijo. Bom, seu beijo. Beijo, gente. O meu beijo vai para as mulheres que organizaram o ato do 8 de março, que saiu no grito. A gente fez lá no portal. Eu mais compareci, eu apoiei mais perifericamente a organização. Mas o meu grande abraço, meu grande beijo para as mulheres do Conselho Municipal das Mulheres, das PLPs e do pessoal da conexão dos coletivos de luta popular que estavam lá organizados e fizeram falas e se posicionaram. É assim, gente, às vezes o ato vai ter 20 pessoas, 30 pessoas, até a hora que tiver 300, 1000 e vai ser imparável. Seguimos 100 anos depois... fazendo luta no 8 de março. Isso aí. E se eu puder mandar mais um beijo, vou mandar um beijo aqui, ó. Quiser. Sou corintiana, mas tenho que assumir que, Palmeiras, vocês têm uma presidenta muito capaz. Eu sou muito fã da Leila. Então, queria mandar um beijo pra ela. Vai mandar um beijo pra Leila Pereira. Eu adoro aquele vídeo que ela fala assim, sabe o que acontece? Sabe qual vai fazer a diferença do meu avião lá? Se esse avião ficar parado aqui? 0. Tipo, sou milionária, foda-se. E ela tem feito um trabalho muito bacana, não só no Palmeiras, mas no futebol, de abrir portas para as mulheres nessa parte de gestão, né, dos times. A gente tá vendo, assim, mais presença de mulheres ali na parte técnica e tal. E, porque, né, sempre teve aquela histórico de, mulher não entende nada de futebol. E agora a gente tá vendo que não só entende, como faz um puta de um bom trabalho. Então, parabéns, Leila. E agora eu vou falar um outro assunto aleatório a respeito disso, que no começo do século, homens e mulheres jogavam futebol na mesma intensidade, na mesma frequência, era a mesma estrutura, não sei o quê, até que, durante o governo Vargas, foi proibido que mulheres jogassem futebol. Sim. Porque se considerava que era um malefício para a estrutura óssea das mulheres. Então, proibiram. Mas, na verdade, era um baita do moralismo, né? Então, beijo pro Vargas, não. A gente vai jogar futebol sim. E aí, já que você resolveu elogiar o meu Palmeiras, eu vou elogiar o seu Corinthians, que tem um ótimo time de futebol feminino, que manda bem pra caramba. E vou dizer que já assisti jogando ao vivo e joga bem pra caramba mesmo. Numa semifinal
do Campeonato Paulista já faz alguns anos, mas muito bem. E é um time que respeita o futebol feminino. Exatamente, esse é o ponto. A gente tem as brabas, né? E tem toda uma campanha do time mesmo pra apoiar o futebol feminino e tal. A organizada tava presente, era tipo uma quarta de final, assim, sabe? É, isso que eu amo no meu time. Ai, gente, orgulho de ser corintiano, sabe? Mas tudo bem. E acho que a gente vai encerrando por aqui, né? E aí não tem mais você nada que pra ouviu... não, falou um monte de coisa, falou muito bem. Mas eu quase chorei várias vezes, real, assim. Eu sei, amiga, eu sei. Eu agradeço você ter aceitado aí a treta que era que eu insisti muito com você hoje. Eu sei que é desconfortável, mas é isso. A gente Vou vai chegar em falando. casa, pegar minha cobertinha, fazer meu Nescau e assistir um anime. É isso. E se você gostou do episódio, deixa seu comentário. Se você não gostou, deixa também, porque a gente tá aí aproveitando a atração nas redes Se sociais. você não gostou, que é aí que tem que deixar mesmo. Quero ver se você vai ter... Pra dar engajamento. Vem cá falar com a gente. Falar na cara. Isso. Esse foi o nosso primeiro episódio Sem Rodinhas. Eu sou a MH e a Karina, @KarinaPiloto. Isso aí, gente. Até a próxima.